Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ano novo, série nova, que Deus possa nos dar graça mais nesse ano e também que Deus possa nos abençoar na continuação dessa nova série que começamos semana passada com o nosso irmão diácono Emerson, que tem por seguinte tema: alicerces, fundamentos inabaláveis para 2026. O nosso irmão Emerson trouxe um dos fundamentos semana passada, que estava relacionado à palavra de Deus, onde a palavra de Deus é o nosso fundamento, o nosso guia, a nossa bússola. E hoje nós iremos falar de mais um alicerce, de mais um fundamento, que é a oração. E hoje nós iremos expor no seguinte tema: oração, relacionamento que agrada a Deus. Louvado seja Deus. Desde já eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e o verso de número 1, e logo em seguida nós também estaremos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 6 ao verso 13. Lucas, capítulo 11, verso 1, verso 1. Se você não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar aqui pelo monitor que os irmãos da mídia já colocaram. Amém, meus irmãos? Vamos à leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: E aconteceu que, estando ele orando no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Te convido a ir para Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 13. Evangelho de Mateus, verso 9 ao 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Te convido a orarmos uma vez mais. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer, porque pelos méritos do teu Filho Jesus, nós temos o privilégio de te chamar de Pai.
não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. O teu Filho, o teu ungido, é nos méritos dele que hoje nós podemos se achegar a ti por esse meio de graça que é a oração e ter esse relacionamento contigo. Nós te louvamos, te bendizemos uma vez mais em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos e irmãs, você já foi abordado por seu filho? Se ainda não, para te pedir que o ensinasse a orar. Se você ainda não foi abordado ou abordada, provavelmente logo, logo você será. Uma certa noite, nós estávamos nos preparando para ir dormir quando Samara, a nossa filha, nos abordou com esse pedido e disse: pai, ensina-me a orar. Logo após de ensiná-la a orar, eu percebi que ela não queria chegar a Deus com as mesmas palavras que ela costumava a chegar. Eu percebi que ela não queria se achegar ou se aproximar a Deus em oração com palavras bonitas ou frases prontas, mas eu percebi que ela queria ter um relacionamento com Deus por meio da oração. Por isso, meus irmãos e irmãs, o pedido de Samara ilustra exatamente o pedido em que os discípulos fizeram a Jesus em Lucas 11, quando ele chega e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos haviam observado Jesus orar e entenderam que a oração verdadeira não é mera repetições de palavras, mas expressão de um relacionamento. Por isso Jesus, quando responde a esse pedido em Mateus 6, quando ele não oferece ali uma técnica, mas ele aponta para a essência da oração, a aproximação confiante de filhos ao Pai. Louvado seja Deus. E ao ensinar Jesus sobre a oração, ele vai destacar que os discípulos queriam um relacionamento com Deus. E para ter esse relacionamento com Deus, não é simplesmente falar palavras diante dele. Vale destacar e vale lembrarmos também que antes de Jesus ensinar o modelo da oração do Pai Nosso, ele vai tratar o coração dos discípulos, mostrando a maneira de como eles poderiam se relacionar com Deus por meio desse meio de graça que é a oração. Eu te convido a ler comigo Mateus capítulo 6, verso 5 e o verso 6. Jesus diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Verso 6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no seu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Só até aí. É interessante a forma em que Jesus, antes de mostrar ou ensinar a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, ou a oração do Senhor, ele vai tratar o coração dos discípulos, mostrando como a maneira correta e a maneira errada, que eles não deveriam ter um relacionamento com Deus. E aqui Jesus ele vai usar duas expressões. A primeira expressão está na palavra hipócritas. E a segunda palavra está no aposento ou quarto. A palavra hipócrita vem da palavra, do termo ou do verbo hebraico hipocrisia. Esse sentido era usado na antiga Grécia para descrever os atores que ali atuavam nos teatros. E aqueles atores, eles colocavam uma máscara e encenavam um papel que não era verdadeiro, que era fictício. E aqui Jesus está combatendo e está ensinando aos discípulos: quando você for até Deus, não vá de máscara, não vá com encenações, porque o Deus quer não apenas estar em secreto, mas ver em secreto, vai recompensar. Então Jesus começa dizendo: olha, quando você quer ter um relacionamento com Deus, esqueça a hipocrisia, esqueça a máscara, seja você próprio, seja você mesmo diante de Deus. E ele vai dizer o outro sentido na palavra quarto. Quando Jesus diz: entra dentro do teu aposento, entra dentro do seu quarto, não é que a oração perfeita ou o relacionamento está quando você está dentro do quarto. Não é isso que Jesus está combatendo aqui. Você pode orar em público, mas a sua motivação, o seu pensamento tem que estar direcionado a Deus. É isso que Jesus está combatendo aqui. No verso 7 e no verso 8, Jesus ele vai dizer: e quando orares, não fique sempre e orando, não use de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Verso 8: não vos assemelhe ou não faça igualmente, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos perdiles. Então aqui Jesus está dando mais um argumento, ou ensinando os discípulos, quando Jesus diz: olha, quando forem orar, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, as mesmas palavras. Não é aqui, Jesus não está dizendo que você não pode perseverar em oração. Não é que você não pode repetir palavras, porque até o próprio Jesus, ele fala em Mateus 26, ali no jardim do Getsêmani, quando ele vai orar
com o seu coração angustiado, ele fala por 3 vezes: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então Jesus não está combatendo você repetir palavras, mas o que Jesus está combatendo aqui é que não ache que Deus vai mudar os decretos dele de tanto você falar. Não pense que que Deus vai mudar o que ele já decretou, o que ele fez, pelo que você vai ficar repetindo. Não é esse o sentido que Jesus está combatendo aqui. Jesus está tratando o coração dos discípulos. Você já esteve em um supermercado e uma criança pede ao pai algo, ou à mãe, e o pai diz que não vai dar, e ele fica: me dê, me dê, me dê, me dê. A intenção dele não é a intenção dele é que o pai mude o que ele já decidiu. Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, até o pai: tá bom, deixa de enjoo, eu vou fazer isso por conta para você parar. É isso que Jesus está combatendo aqui. Não é no que você vai, no tanto que você vai falar que o decreto de Deus vai ser mudado, ou simplesmente dizer: eu determino, ou eu agora que Deus vai fazer. Não. Jesus está dizendo: seu Pai sabe o que você necessita antes mesmo que você peça. Louvado seja Deus. Deixe-me fazer algumas considerações para entrarmos no texto de Mateus. É bom nós termos em mente que a oração do Pai Nosso é um modelo para nos ajudar nas nossas orações. O que Jesus está nos ensinando aqui não é uma fórmula, não é algo que eu vou decorar aquelas palavras e citar em forma de reza, como fazem os romanistas. Não é isso que Jesus está ensinando aqui, mas ele ensina um modelo de oração que nos ajuda nas nossas próprias orações. A oração do Pai Nosso é um esqueleto onde nós vamos preencher com as nossas orações, com as nossas próprias palavras. Então nós temos que ter em mente que a oração do Pai Nosso é um modelo, não um método para ser decorado e ser falado toda vez que nós iniciarmos uma oração. Deixe-me fazer algumas considerações gerais da oração dominical. Ela é dividida em 3 partes. O prefácio: Pai Nosso que estás no céu, seguida de 6 petições, e em seguida a conclusão: Teu é o reino, o poder e a glória. As 6 petições, elas são divididas. 3 petições iniciais e 3 petições finais. As 3 petições primeiras, obrigado: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ela tem relação com Deus, com as coisas de Deus, com a glória de Deus. Observe comigo: teu nome, teu reino, tua vontade. As outras 3 petições: pão nosso nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. Essas 3 petições têm relação conosco, com as nossas necessidades, com aquilo que precisamos. Nós precisamos do pão, nós precisamos do perdão, e nós precisamos
que Ele nos livre do mal ou do maligno. Há também uma característica relacionada a essas 3 petições que têm relações conosco. E essas características têm a ver com o tempo. Observe comigo. Perceba que quando Jesus nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa petição tem a ver com o presente. Aquilo que eu peço hoje, eu peço o pão hoje, amanhã eu irei pedir novamente. Então, essa petição tem relação com o presente. E quando nós dizemos, perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, essa está relacionada ao passado. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quando nós dizemos, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ela tem relação com o futuro. Ou seja, diante de Deus está o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Não adianta eu pedir algo a Deus ou fazer algo para mudar a decisão de Deus, porque o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro está diante de um Deus que é soberano, que é Deus e que é Pai. Louvado seja Deus. Vale destacar também que a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração ou não é um modelo individualista e nem tampouco egoísta, e sim coletiva. Quando nós dizemos Pai Nosso, é porque Ele não é só meu, Ele é nosso. Quando eu peço o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, eu não estou pedindo só para mim, eu estou pedindo para a comunidade, para o povo de Deus. Quando eu digo, Senhor, perdoa as nossas dívidas, eu não estou pensando apenas nos meus pecados, nas minhas dívidas, mas em toda a comunidade, em toda a igreja, em todo o povo de Deus. Quando eu digo, Senhor, nos livra do mal, eu não estou pensando só apenas nas minhas lutas diárias, mas eu estou pensando em toda a comunidade da fé. Então, quando nós formos iniciar a oração do Pai Nosso, nós temos que ter em mente que a oração do Pai Nosso, ela não é egoísta, ela não é individualista, mas ela é coletiva. Quando você iniciar a sua oração, não apenas pense em você, mas pense em toda a comunidade. John Piper, ele disse que tem uma técnica de oração. Ele começa orando por ele, pela família. Logo em seguida ele ora pela igreja. Daqui a pouco ele ora pela cidade. Daqui a pouco ele está orando pelo país. Daqui a pouco ele está orando por todo o mundo, por toda a comunidade da fé que está espalhada pelo mundo. Perceba que o Pai não é meu, o Pai é nosso. O pão não é só meu, é nosso. Então, quando começarmos as nossas orações, pense em toda a comunidade. Vamos passar agora para as considerações particulares, verso após verso.
Jesus inicia a oração do Pai Nosso da seguinte maneira, verso 9, ele diz assim: vocês orem assim, Pai Nosso, portanto vocês orareis assim, Pai Nosso que estais no céu. Só a primeira parte. A oração do Pai Nosso começa nos lembrando que Deus é nosso Pai. E isso aqui, meus irmãos, nos traz um sentido próximo com esse Deus. E não apenas só isso, nesse sentido de a proximidade, mas o Pai Nosso que estás no céu. Isso tem a ver com adoção, porque nós fomos adotados por Cristo Jesus para sermos filhos desse Deus. Perceba o que o apóstolo Paulo e o apóstolo João diz. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 4, capítulo 4 a 6, ele vai dizer da seguinte maneira: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Perceba como o apóstolo João direciona os Gálatas dizendo: olha, vocês são adotados como filho. E ele vai continuar em Efésios, capítulo 1, verso 5. Ele diz: e nos predestinou, ou seja, nos escolheu, nos elegeu para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Perceba como o apóstolo Paulo, ele nos entrelaça a esse Deus, como ele nos coloca como filhos aceitos e adotados. O apóstolo João vai dizer, ou diz, capítulo 1, verso 12. Eu vou ler aqui para ficar mais rápido, porque eu estou esperando ali e estou me perdendo um pouco, mas os irmãos podem colocar. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, meus irmãos e irmãs, por meio de Cristo, pela sua obra, pelos teus méritos, você tem o privilégio de se achegar, de ter esse Deus que é criador do universo e pode chegar até Ele como filho e chamá-lo de Pai. Louvado seja Deus. E o verso 9 continua: que estás no céu. Perceba como isso nos lembra a
transcendência de Deus e a soberania dele. Ele é amoroso Pai, mas Ele é o Rei do universo. Ele está próximo de nós, mas Ele está no céu, onde um dia nós estaremos juntamente com Ele. Louvado seja Deus. Então, ao começar a nossa oração do Pai Nosso, quando dizermos Pai Nosso que estás no céu, nós temos que lembrar dessas aplicações. Ele é Pai, Ele está próximo, mas Ele está no céu, porque Ele é o Criador do universo. Vamos entrar na primeira petição. Santificado seja o teu nome. A primeira petição, meus irmãos e irmãs, não é sobre nós, não é sobre as nossas necessidades básicas, não é sobre o sofrimento que estamos passando, mas a primeira petição tem a ver com Deus, tem a ver com o nome dEle. Significa santificar o nome de Deus, significa desejar que Deus seja tratado como santo e supremo em toda a terra. É desejar que toda a humanidade reconheça o senhorio de Deus. E não apenas isso, meus irmãos. Santificar o nome de Deus tem a ver com a minha e a sua conduta. Santificar o nome de Deus é da forma que eu me procedo, da forma que eu me comporto diante do meu trabalho, da forma que eu me procedo na minha família, no meu casamento. Santificar o nome de Deus tem a ver da forma que eu me comporto entre os meus amigos. Mas, irmão Cláudio, o meu procedimento tem a ver em santificar o nome de Deus. Vamos ver o que o próprio Jesus diz. Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, diante das pessoas, diante dos nossos relacionamentos, para que vejam as suas boas obras, as suas condutas, as suas ações, e glorifiquem ao Pai de vocês, glorifiquem a Deus, que estás no céu. Não são minhas palavras, é as palavras de Jesus. A minha conduta glorifica o nome de Deus. A minha conduta santifica o nome de Deus. Teve um episódio, tem praticamente um mês, mais ou menos. Eu, minha esposa e minha filha fomos comprar umas carnes ali no açougue da Maracaju. E ali o rapaz estava sozinho, atendendo, pesando, e tinha outras pessoas esperando. E ali ele pesou a nossa carne, nós pagamos e fomos embora. Quando nós chegamos no carro, minha esposa disse: amor, essa pesagem aqui está errada, ele cobrou a menos. Só esses 2 pacotes que nós compramos dá o valor que ele cobrou. E nós tínhamos pegado acho que uns 5, ele tinha pesado uns 5 pacotes. E ali nós voltamos, falamos a ele, e ele disse, a outra pessoa que estava ali disse bem assim: eu até prestei atenção, mas não quis me meter. E o rapaz do açougue, provavelmente era cristão, ele disse: foi Deus que trouxe eles de volta. Ali, meus irmãos, em um gesto, como eu posso dizer, de honestidade, o nome de Deus foi santificado. Não foi o meu nome, não foi o nome do rapaz do açougue, não foi o nome do rapaz que estava lá, que presenciou, mas o nome de Deus foi santificado. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro,
diz na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 12: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as suas boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus num dia da sua intervenção. A forma que eu me procedo no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, santifica o nome de Deus. Louvado seja Deus. A segunda petição está no verso 10. Na parte A do versículo, que Jesus diz: venha o teu reino. Esse venha o teu reino que Jesus nos ensina. Mas, irmão Cláudio, como é que eu posso orar e dizer: Senhor, venha o teu reino, se o teu reino já veio em Cristo? Como nós podemos pedir que venha o teu reino, se Cristo já inaugurou esse reino? Nós vamos pedir da seguinte maneira: Senhor, que a tua igreja avance, que o teu evangelho propague, que os números dos eleitos se completem, que as línguas, nações e povos reconheçam o teu senhorio e se curve diante do teu reino. É interessante que quando nós dizemos: venha o teu reino, não é que quando nós dizemos venha o teu reino é porque nós se submetemos ao senhorio de Cristo. Muitas das vezes nós queremos se submeter ao nosso próprio reino, às nossas próprias vontades, ao senhorio do nosso próprio ego. Mas quando nós dizemos venha o teu reino, nós circunvamos diante do Rei, desse reino que é poderoso, que é forte. Um comentarista por nome de Carson, ele diz que Jesus já anunciou a chegada do reino em sua própria pessoa e em seu próprio ministério. Cristo já trouxe esse reino, mas agora nós oramos para que esse reino avance, que mais missionários sejam enviados, que pessoas circulem diante desse reino, que corações sejam transformados por esse reino, por esse evangelho. Louvado seja Deus. A terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que pedimos, irmãos, aqui, o que Jesus ensina a nós pedimos, é que as pessoas obedeçam a Deus, da mesma forma que os anjos obedecem a Deus no céu. Quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, Deus, assim como é no céu, que na terra seja feita como é aí no céu. Da mesma forma que os anjos se submetem ao seu senhorio, lhe obedecem fielmente.
que na terra as pessoas lhe obedeçam dessa mesma forma. É interessante ver quando Jesus ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É quando as nossas vontades são deixadas de lado e a vontade de Deus prevalece. Que os corações sejam ansiados pela obediência a Deus. Que as pessoas que ainda não obedecem sejam ensinadas a obedecer a esse Deus. E as pessoas que já obedecem, continuem a obedecer com mais fidelidade, com mais piedade. Que as verdades reveladas na palavra sejam seguidas pelas nações, pelas famílias e pelas pessoas. Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra, como ela é feita fielmente pelos anjos no céu. Como ensinava Agostinho de Hipona, devemos pedir que Deus nos dê o que Ele ordena. Nos céus, os anjos obedecem perfeitamente. Na terra, nós oramos para que nossos desejos se curvem aos decretos de Deus. Que a nossa oração seja que os nossos desejos, as nossas vontades se curvem diante da vontade desse Deus. Vamos entrar agora nas últimas 3 petições, onde tem relação com as nossas necessidades. Está no verso 11. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O que pedimos aqui, meus irmãos, é que Deus nos alimente diariamente, que Deus nos dê o sustento necessário para cada dia. O nosso pedido aqui, meus irmãos, é interessante ver como Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, que nós temos que pedir o pão e não a lasanha. Ele ensina que nós temos que pedir o pão necessário, não é a pizza. Não é que ele não tem poder para dar, mas é porque Jesus, ele é humilde por natureza. E o que nós aprendemos com Jesus é a sermos humildes, em pedir o básico de cada dia. A humildade de Jesus aqui nos ensinando não é aquele irmão que disse para o pastor, o pastor olhou para ele e disse: irmão, hoje você veio com uma roupa tão surrada, tão bem gasta. Não, pastor, é porque eu agora sou humilde. Não é essa humildade que Jesus está ensinando aqui. É impedir o necessário para cada dia. É dizer: Senhor, eu não preciso de muito, eu só preciso do que o Senhor me dá. Quantos aqui lembram do maná caindo do céu no deserto? Deus manda cada dia o maná. Deus não manda para 1 mês, 2 meses, 15 dias, 1 semana, mas Deus manda cada dia a porção
para cada dia, exceto na sexta-feira, para que no sábado eles não trabalhem. Então na sexta Deus dá porção dobrada. Quando nós pedimos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo ao nosso Pai que nos sustente dia após dia. Perceba, meus irmãos, que quando nós pedimos o pão de cada dia, não apenas estamos pedindo para nós mesmos. Perceba que quando eu peço o pão nosso de cada dia nos dai hoje em nossas orações, eu não estou pedindo apenas para mim, mas eu estou pedindo para toda a comunidade. Perceba que Jesus ensina aqui, meus irmãos e irmãs, a generosidade. Eu não peço só para mim, mas eu peço para os meus irmãos, para aqueles que estão à minha volta, aqueles que estão ao meu derredor. Jesus nos ensina a ser generosos. Vale a pena, meus irmãos, destacar que Jesus está nos ensinando a sermos dependentes de Deus. Quando pedimos, cada dia nos dá o pão, nós estamos dependendo. Senhor, ontem eu pedi o pão, hoje eu estou pedindo novamente. Isso, nós se tornamos dependentes desse Deus, de sempre nos relacionar com esse Deus, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Louvado seja Deus. Verso 12. Perdoa-nos Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui, meus irmãos, chegou a parte onde nós confessamos a Deus os nossos pecados. E particularmente para mim, essa é a parte mais perigosa da oração do Pai Nosso. Quando nós se dirigimos a Deus pedindo a Ele perdão, não apenas por meus pecados, mas pelo pecado, pelas dívidas de toda a comunidade, eu estou dizendo: Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo os meus devedores. Mas, irmão Cláudio, por que é a parte mais perigosa? Porque se eu peço a Deus que me perdoe da mesma forma que eu perdoo os meus devedores e não perdoo, Deus também não vai me perdoar das minhas dívidas. E aqui vai um alerta para todos que não têm o coração perdoador. Se eu não perdoo as dívidas do meu irmão, do meu próximo, Deus não vai me perdoar. Mas, irmão Cláudio, você tem certeza disso? Eu não tenho certeza. Mas Jesus tem. Veja o que Jesus diz nos versos 14 e 15 desse mesmo texto. Pois se não perdoares as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também, pois se perdoares as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se em minhas orações eu peço a Deus que me perdoe das minhas dívidas, mas o meu coração não é perdoador para perdoar
as dívidas do meu próximo, eu não estou apto a receber o perdão desse Deus. E eu e você não temos o direito de não perdoar uns aos outros. Nós não temos esse direito, porque Cristo, pelos méritos dele, nós fomos perdoados de uma dívida que merecíamos que pagássemos, mas por Cristo Jesus nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados por esse Deus, por Cristo, pelos méritos dele. Martin Henry, o comentarista, ele diz que essa petição nos ensina humildade contínua, cada dia, mesmo após sermos feitos filhos pelos méritos de Cristo. Precisamos reconhecer diariamente nossa culpa diante de Deus. Por isso que domingo após domingo, nós estamos aqui confessando as nossas culpas diante desse Deus. Louvado seja Deus. E a parte final, a última petição, Jesus vai dizer: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que nós estamos pedindo aqui é que quando nós formos tentados, Ele segure em nossa mão, para nós não cairmos em tentação. Não nos deixes cair quando estivermos sendo tentados. Senhor, quando eu estiver sendo provado, quando eu estiver sendo tentado, não deixes que eu caia. Não nos deixes que eu seja derrubado. Nós estamos pedindo que nos livre do mal. Nós estamos pedindo que quando cairmos, nós sejamos levantados por esse Deus. Que sejamos reabilitados quando cairmos por esse Deus. E que nós tire proveito da queda para não cairmos mais e ser mais santos diante de Deus. Quando nós dizemos: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Nós estamos pedindo que no momento da tentação, nós sejamos socorridos por esse Deus. E Jesus finaliza a oração do Pai Nosso com essa conclusão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino. Nós fazemos esses pedidos, todas essas petições, porque Ele é o Rei, porque teu reino, porque é teu reino. Perceba que nós estamos pedindo não a qualquer um, mas estamos pedindo a Deus, porque é Ele que tem o reino, é dele o reino. Teu é o poder. Nós pedimos esses pedidos, porque Ele tem todo o poder. Ele é quem tem poder para transformar as nossas orações em realidade. E a glória para sempre. Essas palavras são louvores a Deus, porque tudo é para a sua glória. Se Ele nos alimenta com o pão de cada dia, a glória é dele. Se Ele nos perdoa das nossas dívidas, a glória é dele. Se Ele não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, a glória é dele. E eu finalizo com as palavras do apóstolo Paulo
em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Finalizo com 3 aplicações, porque o tempo não me permite. Primeira aplicação: examine suas motivações. Você está buscando a Deus, está se chegando a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode lhe dar? Segunda aplicação: ore as Escrituras. A oração do Pai Nosso é um modelo onde nós iremos preencher com as nossas orações. Conheça a oração de Moisés, a oração de Davi, as orações de Jesus e aprenda com elas. Terceira e última aplicação: descanse na soberania de Deus. Se o reino e o poder são dele, você pode confiar que Ele ouve e responde às suas orações. Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. E diante dessa exposição, que você abra o seu coração diante desse Deus, mas não chegue até Ele com máscara ou com fingimento, mas abra o seu coração diante dEle, porque Ele conhece o mais íntimo do seu coração. E diga para Ele que a glória é dEle, o louvor é dEle, Ele baixou. tudo é para Ele. Oi, som. Louvado seja Deus. Som. Não tá saindo, não. Oi, som. Oi, som. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o sol descer na terra como é nos céus. Deixa o sol descer. Pai nosso